Olá pessoal, eu fiquei de gravar mais vídeos sobre o tema, mas sabemos como a BIM, a CIA e o Deep State dos Estados Unidos funcionam, então eu acabei esquecendo a senha do canal, mas o importante é a disseminação do conteúdo qual eu estava proposto a falar, né? Que é o que caracteriza o aceleracionismo e qual é a história do aceleracionismo, especialmente nesse período político. O vídeo de hoje eu vou conversar um pouco e eu acho que é difícil delimitar e contornar todos os pontos em um vídeo pequeno sobre o que caracteriza as primeiras impressões e as primeiras coisas da filosofia do pai do aceleracionismo, né, como é conhecido hoje, que é o filósofo inglês Nick Land. Então eu vou tentar trazer alguma, de certa forma, uma apresentação geral da vida e da obra do autor. Então não é nenhum curso, nem nenhuma extensão muito profunda sobre a filosofia dele, que é uma filosofia muito ampla e que aborda vários temas, mas é uma tentativa de iniciar e de apresentar um pouco, provavelmente, uma das mentes mais brilhantes do último século e que continua viva, né? Que é contemporâneo da gente e que fala sobre coisas até hoje. Então eu vou estar dividindo o vídeo em 4 eixos. São 4 partes principais que eu acredito que são importantes para se apresentar um pouco o início do pensamento do Land, e eu espero que esclareça mais, né, sobre quem é o Nick Land e sobre o que ele está estudando, né? O Land ele escreve desde a década de 80, então a tese de doutorado dele é do final da década de 80, se não me engano, mas é de fato na década de 90 que ele vai dar início a construção de um pensamento mais sólido e que, enfim, tem outra mudança também. Então, são várias fases da filosofia landiana, se a gente pode definir assim, né? Não é um pensamento único, mas é um pensamento que tem mudanças e que é o grande é a grande fama dele, né? Que ele tem esse movimento de guinada à extrema direita aí nos últimos anos e uma recente produção mais pautada em coisas que não são próximas do que ele trabalhou na década de 90. Mas, enfim, o primeiro eixo que eu gostaria de definir e queria tratar é justamente sobre a entidade mística do CCRU. O CCRU ele é o Centro de Investigação Cultural em Cibernética. Ele foi uma unidade de pesquisa, né? Uma unidade de pesquisa na área da cultura, mas super interdisciplinar, criada na década de 90 na Universidade de Warwick, na Inglaterra. Ela é criada, as fontes são nebulosas, né? Mas a mente criadora dela é a Sadie Plant, que é uma filósofa inglesa também próxima do Land, que juntos deram aí força ao que o CSRU se tornaria. E, enfim, vários outros estudantes, várias pessoas recentes aí no cenário da filosofia e da pesquisa também fizeram parte dessa unidade de pesquisa, e era uma unidade de pesquisa influenciada justamente por um fim de século, né, por uma década de 90, repleta de mudanças culturais, sociais, políticas muito grandes. Então, o CCRU se debruçava em questões da filosofia, da magia, do cinema, da arte. Tem uma questão musical enorme, né? O Land e o Mark Fisher falam muito sobre jungle, né? Que é se não me engano, é um subgênero do techno, e sobre a relevância dessas estéticas musicais. Então, é uma unidade de pesquisa muito interdisciplinar e que aborda várias coisas, né? Eu trouxe uma colinha aqui porque eu não sou nem retardado para ficar decorando coisa de academia teórica. Não sou um livro. Mas além disso também, eu acredito que acontece um movimento na década de 90 que é quando o que era considerado cyberpunk, né, se materializa na vida real. Porque o cyberpunk, né, bem resumidamente, ele é um gênero de ficção científica que surge na década de 80, especialmente por uns autores ali americanos. Um deles, que é o mais famoso, creio eu, é o William Gibson, que escreve o Neuromancer. O Neuromancer ele é uma bíblia de ficção para o CSRU.
e especialmente para o Nick Land, né? É um livro que é muito importante para a construção da filosofia deles, e aqui na década de 90 estava acontecendo, estava se concretizando na vida real uma coisa que o cyberpunk já estava denunciando. Então tem a internet, tem a informação, tem a globalização, tem a aceleração do comércio, tem a abertura de várias coisas, né? Tem o fim da União Soviética. Então eu acredito também que além dessas influências do cinema, da música e da cultura nessa unidade de pesquisa, também acontece aí um movimento de uma mudança histórica no mundo muito grande, né? A década de 90 foi isso. E a recém-ressaca de um possível apocalipse nuclear, que foi a Guerra Fria, ela também deu aí relevantes impactos, né? A Inglaterra também, pós década de 80, tinha saído ali do thatcherismo, né? do neoliberalismo da Margaret Thatcher. Os Estados Unidos tinham recém saído do neoliberalismo do Ronald Reagan. A máxima de que o capitalismo é o último estágio da história lá do Fukushima. Fukushima não, Fukuyama. Fukushima é a cidade japonesa. Fukuyama se tornaram máximas aí para esse período. Então, acredito que assim, o primeiro eixo que eu definiria é que a filosofia do Nick Land ela é muito influenciada por essa unidade de pesquisa que ele fez parte. O segundo é sobre o capital, a dinâmica do capital e da cibernética, né? Então, uma outra influência que eu também acho interessante de tratar no CCRU é que as percepções que eles produzem, e o Nick Land também, sobre Estado e capital, elas são muito diferenciadas, tanto do campo da esquerda tradicional quanto do campo da direita tradicional, né? Isso se dá muito pela influência que eles tiveram do pós-estruturalismo, especialmente três obras centrais do pós-estruturalismo. Nesse período do Land da década de 90, nesse começo da década de 90, ele está muito influenciado por Lyotard, né? Pelo Lyotard, especialmente pela economia libidinal. E também por um certo anticapitalismo pró-mercado, que é uma concepção de um historiador, que é o Fernando Braudel. Ao mesmo tempo que tem um anti-estatismo também muito forte, muito pelo antiético do Deleuze-Guattari. Então aí você mistura vários elementos históricos e políticos, ao mesmo tempo que tem também uma pegada da filosofia muito fundamental, que é a questão do zero, né? Então o Lyotard ele vai investigar a questão da negatividade, e o Land aprofunda isso no sentido do zero como morte incontestável. Então o Land ele se afasta de uma perspectiva da dialética, no sentido que existe uma contradição, mas ele é imanentemente um afirmacionista. Ele atende a uma postura filosófica de imanência. Então, ao mesmo tempo que ele cria um projeto de transcendentalismo, ele também é um filósofo ainda muito da imanência pela influência deleuziana, né? Então, a filosofia dele, de certa forma, se opõe a esse negativo que existe na dialética. Se opõe ao zero como oposto, né? Mas é o zero como afirmação. E isso unido com as percepções futuras de cibernética, que ele vai pegar muito do Wiener, do Norbert Wiener, que é um dos pais aí da cibernética, que se coloca como uma ciência da comunicação e uma ciência do controle, e que tem também suas relações com a parte da engenharia de computação, com as questões das ciências exatas também. O Land ele vai construir um projeto de economia totalmente libidinal, totalmente voltado numa lógica de total contato entre o que é economia e o campo do desejo, e o campo de produção desejante, né? Isso aí também é a influência do Deleuze-Guattari, como eu já falei antes, e também a influência freudiana no Land. Essa via da afirmação do zero e essa afirmação do positivo, né, em contraposição do negativo, é a forma que se coloca a via de escape do capital. Então, o projeto, que, como eu já falei antes, ele é de uma imanência total, também ele tem um anti-humanismo muito grande. Existe um problema com o humanismo, e é uma coisa que está desde esses caras que eu falei antes, do pós-estruturalismo,
bem evidente. Então, a projeção é justamente a superação do humano, né? É a colocação de um pós-humanismo como parte elementar dessa filosofia, né? E aí, todas essas influências da filosofia, da história, da política, junto com as noções de cibernética, vai produzir, acho que, a grande ideia do Land no sentido de capital e no sentido de cibernética, né? Porque a cibernética, ela cria a ideia e ela coloca uma ideia que para ele é conservadora, de que a retroalimentação positiva ela é condicionada ao negativo. Então esse sistema de homeostase é o sistema da harmonia, é o sistema da regulação estável, né? que permanece do mesmo jeito. Mantém o organismo, na concepção landiana, na crença da sua humanidade. E manter o organismo nessa crença do humano suprime o inconsciente maquínico, suprime a natureza libidinal do sujeito. Essa passagem eu acho interessante e importante situar, que é muito da influência do Deleuze e Guattari. Esse livro, famoso nos pós-estruturalistas, o Anti-Édipo, livro do Deleuze e Guattari, é uma bíblia de misturar Marx, Freud e Nietzsche. Então, e como o próprio nome indica, é uma proposta de opor-se à psicanálise. Por quê? O que o Deleuze e Guattari investigam é que a história dos sistemas e a história das sociedades é uma história de codificação do desejo. Porém, o capital surge, né, o capitalismo, como um descodificador do desejo. O capitalismo surge como a força revolucionária mais profunda da história, porque ela vai descodificar as formações pré-capitalistas. Ao mesmo tempo que se instala um sistema muito pelo Estado, que eles chamam de Ustad, e muito por essa crença que o Land critica, né, no humanismo, uma ferramenta de controle do nosso desejo, que é o Édipo. A explicação do nosso desejo a partir da falta, a partir do triângulo edipiano, é justamente um movimento de barrar o nosso campo desejante, que é caracterizado pela esquizofrenia, que é caracterizado pela esquizofrenização. Então, a nossa produção de desejo, o nosso campo desejante, né, o nosso inconsciente maquínico, ele é suprimido por essa regulação. Né? Eu gosto de ver como um software, o Édipo como um software mental, que está controlando a gente por meio dessas instituições. E ele está fazendo isso, mas o capitalismo ele surge como uma força que está descodificando as coisas, que gera um movimento chamado desterritorialização, que é justamente esse movimento de impulso, e ele também estabelece o seu limite, e ele sempre vai empurrando esse limite. E esse limite é a esquizofrenia em si. Então, uma proposta que seja de impulso, ela implica numa libertação do desejo, ela implica em estabelecer que esse inconsciente maquínico precisa ser liberado. Então é muito por isso que o Land ele é um anti-humanista voraz. Ele coloca que a crença como eu falei antes, né, a crença da sua humanidade, ela é o que vai suprimir esse inconsciente maquínico e a natureza libidinal. Tem os dois textos excelentes, eu vou colocar todos na descrição, mas dois textos que tratam bastante disso é o Desejo Maquínico, Machinic Desire, que abre com o texto, né, abre descrevendo a cena inicial do Blade Runner, que é um filme também muito importante para a unidade de pesquisa, né, para o Land também, que é o replicante lá dando tiro no regulador, né? No cara que representa o burocrata do sistema de segurança humano. E também tem um Cyber-Revolução, que juntos também tratam muito dessa temática. Esse sistema de segurança humano, que tem outro texto do Land, que ele escreve junto com a Sadie Plant, né, que é o Cyber-Positive, vai descrever, é o próprio Estado, que opera o controle e a regulação como uma força que suprime, que reprime o nosso inconsciente maquínico e as nossas máquinas desejantes. E aí, eu acho que é importante também definir que esse diagnóstico do Land, de que o
o movimento do impulso na via do capital é o processo mais interessante do que continuar a regulação por meio do Estado e continuar acreditando na crença do humano, não é só do Land. Tá desde o antiédipo aqui, ó. Essa passagem famosa do antiédipo é o que muitos chamam de a passagem aceleracionista do livro, né? Porque eles estão falando do capital e estão falando que o capital é uma força revolucionária, e aí eles propõem o seguinte, ó: haverá alguma via revolucionária? Retirar-se do mercado mundial? Ou ir no sentido contrário? E ainda mais longe no movimento do mercado, da desterritorialização, da descodificação. Pois talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente desterritorializados e suficientemente descodificados. Do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico, ou seja, de fluxo real do desejo, esquecer a representação edipiana que tenta explicar o nosso inconsciente por meio do triângulo, né? Quero ser meu pai e quero comer minha mãe, não retirar-se do processo, mas ir mais longe, acelerar o processo, como dizia Nietzsche. E, na verdade, a esse respeito nós ainda não vimos nada. Essa lógica de produzir o impulso e do capital acelerar está desde o antiédipo, né? Então isso eu acho interessante. E nos textos do Nick Land também, e aí entrando já na parte 3, no eixo 3, né? Eles misturam tanto essa percepção filosófica quanto o experimentalismo da técnica dele, né? Aqui, nesse Cyber Positive, o Land descreve que essa positividade do capital, né, esse movimento de impulso já está em todos os cantos, então não tem como fugir. E ao mesmo tempo o capital ele é uma força nihilista, ele é uma força que cresce por crescer e delimita os seus limites sempre com a esquizofrenia como a morte e a fuga dele. Então o processo não deve ser ele não deve ser criticado, pois ele é a crítica. Acho isso bem central no pensamento do Land, nesses dois eixos, né, de capital e cibernética. Mas aí na terceira parte, que enfim, acho que o vídeo está até longo, o Land, outra coisa que caracteriza o pensamento dele é justamente esse experimentalismo técnico, esse experimentalismo da produção. Então você não vai encontrar um texto acadêmico tradicional, porque o Land tem um problema enorme com a academia. A academia faz parte desse sistema de segurança humana. Então, os textos do Land evocam duas coisas que eu acho importante de citar, mesmo que rapidamente, porque eu acho que, enfim, teriam que ter vídeos próprios falando sobre, que é a hiperstição e a ficção-teoria, a theory fiction. A hiperstição, nas palavras dele, é uma tecnociência experimental das profecias autorrealizáveis. Então, é justamente a produção do real a partir da ideia teórica dela. Acho que, para entender bem facilmente, a hiperstição ela pode ser vista como a ficção, no caso a ficção científica, né, que produz real, muitas das vezes, e a memética, que recentemente teve totalmente atrelada com as eleições, com os processos de democracia, suposta democracia, e com o avanço da informação, né? E essa theory fiction, essa teoria ficção, é justamente casar o realismo especulativo junto com a filosofia. Então você produz ideias que, de certa forma, transitam entre a ficção e o real. Texto essencial para entender isso, Meltdown, que é o derretimento, né? Que é o texto talvez mais célebre dele, porque funciona como um manifesto mesmo, assim. É um texto muito forte no sentido de prever o futuro, né? Mas também de descrever esse capitalismo pós-90 como uma força que está cada vez acelerando mais. Então, acho que essas duas características falam um pouco sobre esse experimentalismo técnico dele. E aí, terminando, né, a sequência aí, é justamente sobre o que faz com que o Land se afaste desses temas, né? O Land ele se torna guia do CCRU depois da saída da Sad Plant. O CCRU ele mergulha cada vez mais na questão mística, então o Land também é muito próximo do Lovecraft, né, autor de terror, e dos estudos do misticismo, que também estão aí transitando
tradicionalismo, né? Julius Evola, a Blavatsky, a numerologia. Então, ele também tem algumas fontes que também tratam que o Land ele é possuído por uma entidade lemuriana, que é da cidade lá perdida, né? E aí ele começa a produzir várias coisas e aí sai da universidade. Acontece aí o que eu chamo de colapso. E no início dos anos 2000, o Land primeiro vai para Taiwan e depois vai para Xangai. E hoje ele continua vivendo em Xangai como jornalista independente, né? Ainda continua vivo no Twitter e falando sobre a filosofia, né? Mas eu acho que é em 2013 quando de fato o Land retorna para a arena da filosofia, lançando um texto chamado Iluminismo das Trevas, Dark Enlightenment, junto com o Monsius Moldbug, que também tem o nome de Curtis Yarvin, que é um cara da computação, também sempre próximo ali com a galera da extrema-direita, né? E aí esse Dark Enlightenment é justamente uma guinada do Land para a extrema-direita e que casam imediatamente, né? Aceleracionismo, extrema-direita. O Land ele propõe um retorno, de certa forma, político para uma não-modernidade, para um neocamarelismo, uma parada que é meio próxima dessas ideias de cidades-estado, né, da city-state, e também do libertarianismo, né, do anarcocapitalismo. Essa fase é a mais polêmica do Land, porque aí começam a identificar outros traços na obra dele, e aí também começam a casar isso com a década de 90, e aí foi daí que surgiu assim, a grande questão de tentar distinguir um aceleracionismo de direita e um aceleracionismo de esquerda, onde o Land seria o grande pensador do aceleracionismo de direita, né? É fato que, óbvio, que realmente ele se aproximou bastante de um grupo, né, que ficou conhecido como os neo-reacionários, que é uma extrema-direita alternativa e que se constitui nos fóruns e nas redes sociais, também é muito próximo dessas ondas, né, que o Land sempre trabalhou, da ficção científica, né, da computação, da cibernética, mas, assim, eu pessoalmente eu acho o Land muito interessante, eu não tenho nenhum problema com isso, assim, eu acho que a filosofia dele é possível de se extrair muita coisa e acredito que parar de ler também não está entre as alternativas, né? Mas a década de 90 eu admito que eu tenho um maior interesse, assim, porque é quando ele está articulando coisas que hoje a gente vê muito, né? É, Acho que o mais curioso é justamente isso, né? É um teórico que está próximo de um movimento de extrema-direita e de uma articulação pró-capital, ao mesmo tempo que está junto com a China, né? E junto mesmo, no sentido, tem um texto recente dele sobre a China que ele fala que é o maior motor histórico social de desenvolvimento do mundo. E é uma aproximação que alguns pensadores também têm, né, com esses modelos das cidades asiáticas, como Hong Kong, Singapura, etc. Então, eu acho também isso curioso, né? É interessante do ponto de vista teórico, filosófico e político. Mas essa foi uma breve apresentação, espero que tenha esclarecido algumas coisas do pensamento do Land. Foram 4 eixos muito básicos, então não deu para aprofundar aí nas questões mais específicas, mas eu acho que é interessante. O Land tem 2 livros, né? Um que é próprio dele, que é Theories of Annihilation, que é sobre a filosofia do Georges Bataille, e o Fengid Noumena, que é um livro coletânea de escritos dele, que ele escreveu durante a década de 90, né? Que foi editado pela Ubernomic e por outros caras que foram alunos dele. Então, esse livro, o Fengid Noumena, tem todos os artigos que eu citei antes, deixar na descrição também. Não são artigos que você encontra em português, não tem em português oficial, né? Tem algumas traduções no Google, mas são traduções amadoras, não são feitas assim, tipo, por gente que estuda inglês britânico, né? Então, é um inglês britânico também que eu particularmente acho difícil, não é fácil assim. Tem um texto recente dele que é uma introdução suja e safada sobre o aceleracionismo. É um texto super simples e também fala sobre essas coisas que eu estou tratando aqui.
tem em português, se eu não me engano, no Medium, mas vou deixar todos os nomes certinhos aí, caso seja de interesse de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, vou tentar continuar trazendo vídeos para cá, e é isso.